Olá, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez no canal Filho do Evangelho. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero conversar com vocês um pouco sobre recomeços. A gente está em um momento de crise, a gente está em um momento muito difícil que todo o planeta está vivendo, mas eu creio que Deus tem um recomeço para cada um de nós, independentemente do lugar e da fase onde nós estamos. Agora, antes de falar disso, eu queria te pedir para deixar o seu joinha aí nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal Filho do Evangelho. Toda semana nós vamos estar aqui às segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, falando um pouco da Palavra de Deus, e principalmente nesse momento tão caótico, é mais do que importante nós enchermos a nossa cabeça, a nossa mente e os nossos corações de expectativa e daquilo que realmente nos edifica. Agora, falando sobre recomeços, como eu comecei a dizer, eu queria falar hoje sobre o poder de recomeçar. A gente está numa situação a qual o mundo ele não vai ser mais o mesmo após essa crise. Nós queremos que essa crise vai passar. Em nome de Jesus, essa crise vai embora e a nossa vida vai voltar ao normal. Mas qual é esse novo normal? Existem muitas pessoas falando por aí, o novo normal vai ser assim, o novo normal vai ser daquele outro jeito. Agora, o que a gente precisa entender é que recomeço, de acordo com a palavra de Deus, tem um significado diferente do que o recomeço que o mundo trata. E eu queria falar com você um pouco sobre alguns heróis da fé. Porque o recomeço, ele é o ponto de início do Evangelho. O recomeço, ele não é o final do Evangelho, ele é o início. O recomeço é onde todos os heróis da fé tiveram a vida transformada. Por exemplo, Abraão foi chamado por Deus e Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela. Quer dizer, você vai recomeçar a sua vida em outro lugar. A gente vê José sendo abandonado pelos seus irmãos e tendo que recomeçar a vida. A gente vê Davi perseguido por quem ele mais admirava, que era o rei Saul. A gente vê Pedro abandonando sua família, abandonando sua profissão para poder seguir um homem, para poder seguir Jesus. E é interessante porque quando a gente lê esses trechos desses heróis da fé na Bíblia, a gente acha muito simples simplesmente ler aquilo, mas a gente não para analisar que eram homens, eram pessoas comuns, eram pessoas com sentimentos assim como nós, eram pessoas com dificuldades assim como nós e que conseguiram vencer, porque existe recomeço e existe um poder no recomeço de Deus para nós. Eu queria falar com você sobre esse recomeço de uma maneira que essa palavra recomeçar fique gravada na sua alma, fique gravada no seu coração, porque todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. A Bíblia fala que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, porque Deus, ele esquece do nosso passado, ele esquece do nosso pecado, porque pelo sacrifício de Jesus na cruz, todas as vezes que Deus olha para nós, ele enxerga o sacrifício, ele enxerga o próprio Jesus, ele enxerga o sacrifício do Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, ele vê você, imagem e semelhança de Deus. Agora olha que interessante, para que o novo de Deus possa entrar na nossa vida, o velho tem que sair. Marcos 2:22 fala o seguinte, e ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho quanto os odres se estragariam. Vinho novo precisa de odres novos. O que são os odres? Somos nós. Para que o novo de Deus entre em nós, nós precisamos nos renovar. Nós vamos andar em novidade de vida. Nós precisamos estar sempre atualizando. Nós precisamos sempre estar daquela maneira como Paulo fala em metanoia, não nos conformando com esse mundo, mas nos transformando pela renovação do nosso entendimento. Agora é interessante porque existe uma técnica, eu aprendi com um pastor, um fato muito interessante. Existe uma técnica na restauração de vasos japoneses que se chamava kintsugi. Eram vasos que eles eram quebrados e aí para eles serem remendados, eles não conseguiam mais remendar aqueles vasos do exato modelo como eles eram. Então o que eles faziam? Eles pegavam esse vaso e eles remendavam esse vaso com um fio de ouro no meio dele. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar essa técnica. E agora tem um detalhe. Quando eles começaram a restaurar esses vasos com esse fio de ouro como detalhe para poder ligar as duas partes do vaso, aconteceu que esses vasos, que uma vez que tinham sido quebrados e eles foram remendados, estavam com um fio de ouro, passavam por essa técnica, eles passavam a valer mais do que eles valiam anteriormente. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com isso e trazendo para as nossas vidas? É que as suas marcas te fazem especial. As nossas marcas nos fazem pessoas únicas. As marcas que nós carregamos não são marcas pelas quais a gente deve ter vergonha. São marcas pelas quais a gente deve ter orgulho de ter passado por elas, ter superado e estarmos melhores a cada dia. Eu acredito muito num Deus que ele não descarta pessoas, ele transforma pessoas e usa o que antes era um motivo de vergonha como motivo de testemunho. Agora,
é interessante que as marcas daqueles vasos os faziam especiais. Um vaso, imagina só, eles faziam 100 vasos iguais. Agora, quando um vaso se quebrava e um fio de ouro era colocado nele, ele nunca mais ia ser igual. Ele nunca mais conseguiria ser replicado. Por mais que eles tentassem pegar um vaso e quebrar, o vaso não se quebraria da mesma maneira. O fio de ouro não ficaria daquele exato jeito posicionado no vaso. Isso me mostra, mais uma vez, que as nossas marcas nos tornam únicos. Você não é só mais um na multidão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus tem um recomeço para você. O renovo de Deus é pegar aquilo que um dia quase te matou e te fazer enxergar mais longe. É pegar aquilo que quase te matou e usar isso como um trampolim para que você alce voos ainda mais altos. Deus tem muito para você. E existe uma multidão lá fora esperando para ouvir de você o que Deus fez na sua vida por 2 motivos. O primeiro, o seu testemunho é único. Só você teve a vida que você teve, com as experiências que você teve, e talvez só a sua palavra seja o suficiente para poder transformar a vida de uma multidão. E o segundo motivo, o seu testemunho é a expressão do poder de Deus ao te restaurar. Nós queremos um Deus que Ele faz novas todas as coisas e que nós não devemos nos esquecer de quem nós somos. Se nós nos lembrarmos que nós somos como vasos nas mãos do oleiro, e mesmo se um dia nós somos quebrados, quando Ele nos consertar, nós ainda valeremos mais, porque as nossas marcas nos tornam únicos. Que Deus te abençoe, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo para alguém que você queira que tenha um recomeço também. Deus te abençoe e até logo.